Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Abre as nossas Bíblias em Daniel 3. Glória a Deus. Enquanto você abre, talvez você se pergunte, mas hoje é um culto de ceia, ela vai pregar Daniel 3. Eu também perguntei a Deus o porquê de Daniel 3. Até porque, geralmente, o culto de Santa Ceia, a gente prega sobre a crucificação, sobre o que aconteceu com Jesus. Mas uma coisa que o Senhor falou ao meu coração é que não adianta a gente conhecer o sacrifício da cruz, não adianta a gente conhecer a história de Jesus, saber tudo o que aconteceu e não tratar com fidelidade. Porque é o que já foi dito aqui desde o início do culto. Então você vai em Daniel 3 e eu vou ler a partir do versículo 7. Amém? A epígrafe da minha Bíblia diz: a imagem de ouro. E no 7 está escrito: portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levado. Ora, naquela ocasião chegaram-se alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da arca, da sambuca e do saltério, da sinfonia e de toda a espécie de música se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Amém? Coloca a sua Bíblia no assento. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, agora eu sei que de alguma maneira o Senhor tem algo para entregar ao teu povo nesta noite. Senhor, que não seja as minhas palavras e que não seja nada de mim, mas tudo que saia daqui seja de ti. Porque eu creio, Pai, que grandes coisas ainda irão acontecer. E eu creio, Pai, que de alguma maneira algo nós iremos aprender nesta noite, Pai. Seja lendo o primeiro versículo, seja explanando, ou seja na ministração completa. De alguma maneira o Senhor irá fazer algo sobrenatural sobre a vida de cada um deles. É o que eu já te peço, te agradeço, e você se assenta dando glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Uma palavra que eu acredito que muito conhecida por todos. E uma palavra que mexe muito comigo. Nós sabemos que a história de Sadraque, Mesaque e Abednego é uma história que fala muito da fidelidade deles para com o nosso Deus. Para quem não sabe, o povo estava cativo na Babilônia. E esses 3 jovens, com mais um, Daniel, era um dos que foram levados cativos para lá. São jovens que perdem a sua liberdade de estar no lugar onde deveriam estar, para agora estar num lugar que não queriam, mas que precisam entender quais são os projetos e os princípios de Deus. São pessoas que foram tirados da sua terra, foram tirados das suas origens, mas deles não foi tirado a personalidade, deles não foi tirado a essência. Porque nós sabemos também que Sadraque, Mesaque e Abednego não é o nome deles. Ananias, Misael e Azarias. Esse é o nome correto desses 3 jovens.
Porque além, pastora Joyce, de serem tirados do seu lar, as suas identidades ainda foram mudadas. Agora não é mais o nome que eles tinham quando estavam na terra do Senhor. Agora é um nome babilônico. De toda maneira, quando eles chegam dentro do ambiente, estão tentando deturpar a sua identidade. Estão tentando tirar deles a essência de adorador. Como quem dizendo assim, eu mudo o nome e consigo mudar a eles. Eu mudo o nome e consigo colocar sobre eles uma nova identidade. Porque talvez eu colocando um nome babilônico, eles entrem na atmosfera do lugar e comecem a agir conforme o lugar. Só que se você for ler lá em Daniel 1, vai estar escrito que Daniel, de uma sabedoria extrema, ele entende que nem aquilo que é oferecido como comida, para eles não serve. Porque eles entendem que aquele que é de Deus não pode se contaminar com aquilo que o mundo oferece. Aleluia. E a Babilônia, ela tem diversas coisas para chamar a atenção. Porque é um lugar aonde o inimigo toma conta, missionária Kate, aos olhos de outras pessoas se torna um lugar agradável. Porque vamos ser realistas com as coisas, o pecado nunca vem da forma que você não gosta. Ele vem naquilo que mais te chama a atenção. Então, dentro da Babilônia, eles poderiam viver tudo aquilo que a Babilônia tinha para oferecer. Vamos lá. Talvez eles poderiam olhar para a situação e dizer: se o próprio Deus permite que nós estejamos cativos aqui neste lugar, o porquê continuar adorando? O porquê continuar sendo quem nós somos? Talvez eles poderiam olhar e dizer: muita gente aqui já caiu nas graças, já está fazendo tudo aquilo que a Babilônia oferece. Por que nós não faremos as mesmas coisas? É porque quem é adorador de verdade não se corrompe com aquilo que o lugar oferece. Aleluia! E esses 3 jovens nessa passagem, porque ainda tem Daniel em todo um contexto, mas nessa passagem especial nós estamos lidando com a fidelidade desses 3 jovens. Nós lemos que Nabucodonosor, ele cria uma estátua, e eu fui pesquisar um pouquinho ali, aproximadamente 27 metros de altura. Ou seja, nós não estamos falando de uma coisinha pequena, nós estamos falando de uma coisa que chama atenção, que dá para ver de longe. Uma coisa que talvez de todo o reino, por onde você passasse, você olhasse, você via aquela estátua. E ali a ordem é dada, que todas as vezes que os instrumentos fossem tocados, todo aquele que estava ali tinha que se prostrar diante daquela estátua. E aquele que não se prostrasse, 7 vezes mais seria aquecida uma fornalha e seria lançado lá dentro. E eu começo a conjecturar, porque é que nem a Joyce falou, quando a gente prega, a gente vai longe, a gente entra dentro do texto e tem que entender. Como que você está num ambiente, você está num lugar, e você escuta dizer que se você não fizer aquilo que o ambiente está te propondo, aquilo dali pode te causar a morte. E eu me coloco na pele desses 3 jovens, e acredito que até entre eles possam ter dito um ao outro: isso não está escrito, tá, irmãos? Isso é uma coisa que a gente conjectura. Talvez um olhar para a cara do outro e dizer assim: e agora? A gente já não tem liberdade de estar dentro da nossa casa, de estar onde a gente queria estar. A gente está num lugar onde não tem nada a ver conosco e ainda somos obrigados a fazer tal coisa. A Bíblia fala que eles foram totalmente obedientes. Mas será que o medo não passou nenhuma vez sobre eles? Será que em nenhum momento eles olharam e disseram: mas e se a gente só, né? Ali a gente finge, dá uma fingidinha que se dobrou, que se curvou, só para passar batido. Porque a própria palavra que a gente acabou de ler disse que todos os povos, nações e línguas se prostraram. Ou seja, tinha muita gente de Deus que se prostrou. Porque se não tivesse se prostrado, não seria só os 3. Ia ter um bocado de gente lá dentro. Mas a palavra fala que
só 3 aqui é uma exceção da exceção, Joyce. 3 olham e me dizem assim: eu não vou fazer. E eu acredito que sim, lá no fundo da alma deles, ali no fundo, no interior, um medo bateu sim. Porque nós confiamos realmente que Deus pode fazer alguma coisa. Mas o medo, ele é natural do ser humano. Ele sentir medo, nós sentimos medo quando vamos tomar uma decisão. Nós sentimos medo quando vamos fazer alguma coisa que nunca fizemos antes. Quando nós precisamos fazer qualquer coisa que nós nunca fizemos, aquilo dali gera medo. Então, como não sentir medo, sabendo que a morte está ali te aguardando em algum tempo? Que a morte está ali, à espreita. Mas esses jovens nos ensinam que, independente do lugar a qual eles estão, o que importa não é o ambiente, mas sim quem está com eles no ambiente. Aleluia! E uma coisa que me deixa maluca na geração de hoje é esse povo que quer, José, burlar as coisas de Deus para dizer que é para trazer os jovens para dentro da igreja. Começa a inventar coisas que não existem. Começa a trazer o mundo para dentro da igreja. Começa a fazer coisas totalmente absurdas para dizer que é para poder os jovens ficar dentro da igreja. Mas aí eu olho para 3 jovens que estão num lugar totalmente ao contrário. E ninguém precisou fazer nada para que eles mudassem de opinião. Aleluia! Então me explica como é que jovens estão dentro da igreja e você precisa criar coisas para que ele permaneça. Meu Deus. A palavra não é suficiente? Aleluia. O Marcos falou aqui: lâmpada para os meus pés é a tua. Aleluia. A palavra não é o suficiente? Porque aqueles 3 jovens nos mostram que a palavra, a fé e a perseverança e acreditar que Deus faz era o suficiente para eles estarem naquele lugar. Aleluia. E não se contaminarem com aquilo que o lugar oferecia. Glória. Porque se a gente for parar para ver, estava fácil, Kate, para eles se corromperem ali. Exemplo: Ló, sua esposa, Sodoma e Gomorra. Eles quase não saem de lá de dentro. É preciso ser tirados. A mulher de Ló, ela gosta tanto do lugar que fala que não é nem para olhar para trás. E a primeira coisa que ela faz é olhar para trás, porque para ela foi difícil abandonar. Meu Deus. E sabe qual que é a diferença? A mulher de Ló, ela se perde em Sodoma e Gomorra. Mas esses 3 jovens, eles crescem lá dentro. Meu Deus. Aleluia. E você vai entender o porquê. Vem aqui, missionária Kate. Hoje nós vamos aqui de Will e Kaique. Eu sou o pretinho, eu sou você. Porque nós vamos entender que nesses versículos ainda tem muita coisa para a gente absorver. Porque nós lemos e entendemos que eles não se prostram. O mais interessante é que os fofoqueiros de plantão já estavam de pé. Porque talvez, conjecturando, nem vissem que os 3 não se prostraram. Que o tanto de gente que tinha um lugar, dependendo de onde eles estivessem, se fosse uma zona muito fechada, um lugar muito abafado, talvez eles não vissem. Mas já tinha gente lá esperando para olhar e dizer: ó, rei, vive eternamente. Mas ó, deixa eu te falar um negócio. Tem 3 fulaninhos ali que você levantou, que você fez o que fez aqui dentro, e agora os 3 não querem se prostrar. E a palavra nos conta que o rei, ele se enche de furor. Ele cria ali uma raiva de momento ali, porque ele não está acreditando que alguém foi capaz de passar por cima da autoridade dele. Porque ele não se sente grande, Kate, só com a estátua.
gigantesca. Mas ele se sente grande na forma de achar que porque ele é rei, ele pode fazer qualquer coisa. Porque ele é rei, ele decreta e a gente é obrigado a fazer. E o que me chama a atenção é que no versículo 14, que a Kate vai ler pra gente, ele quer dar uma chance ainda para os meninos. Ele ouve dizer que eles não se prostraram e, muito inconformado, ele vai dar uma chance dos meninos se prostrarem. Lê aqui, Kate, o 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: porventura de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviram aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da sinfonia e de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você entendeu, né? Ele ainda dá uma segunda oportunidade. Ele olha e fala assim: ó, espero que agora vocês estejam prontos. Eu vou fazer todo o ritual aqui de novo. Eu vou chamar todo mundo, vou mandar tocar todos os instrumentos, porque vocês agora vão fazer o que tem para fazer. Porém, se vocês não fizerem, serão lançados. Aí ele começa a confrontar o quê? O nosso medo. Porque ele olha e ele pensa assim: agora talvez com uma pressão, agora vai. Porque é assim que o diabo faz na nossa vida. Ele pressiona o nosso medo. Ele pressiona as nossas falhas para tentar fazer com que a gente caia. Então ele faz uma situação, ele arma de primeira, você não cai. Na segunda, ele vem mais bonitinho só. Ele vem mais bonitinho, ele vem mais apresentável. Porque a palavra fala que o rei se encheu de furor, mas na hora de pedir para os meninos, ele está sendo até bem educadinho. Ó, vou fazer tudo de novo e vocês vão lá, mas só que agora vocês têm que fazer. Se porventura vocês não fizerem, vocês já sabem o que vai acontecer. E lê aqui, Kate, 16. E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Olha aí. Porque no 15 ele fala lá no final: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E no 16, esses três jovens olham para ele e falam assim: eu não tenho que te responder sobre esse negócio não. Meu Deus. E aí eu aprendo uma lição. Aleluia. Que quem é de Deus não precisa ficar falando para ninguém que é de Deus. Aleluia! Uma coisa que eu sempre falo aqui é que a árvore ela é conhecida pelos frutos. E fruto não fica contando para ninguém o que está fazendo. Fruto ele cai, alguém pega e se alimenta dele. Não é assim que funciona? O fruto, quando ele está maduro, dependendo de como ele está maduro, ele mesmo cai da árvore para alguém vir pegar e se alimentar. Ou quando está no ponto certo, alguém vai lá, pega o fruto e entrega na mão daquele que precisa de alimento. Então aquele que verdadeiramente ele sabe quem ele é em Deus, ele não precisa ficar respondendo nenhum tipo de afronta ou ficar respondendo nenhum tipo de pergunta infundada. Porque aqui ele está colocando em crédito não só a fidelidade dos meninos, mas ele está colocando em crédito o poder de Deus. Ele está olhando e ele está dizendo que a fornalha dele, que está 7 vezes mais aquecida, é maior do que o Deus de Israel. Meu Deus! Ele está dizendo aqui que o nosso Deus não é capaz de apagar o fogo de uma fornalha. Na minha vida e na sua não é diferente. O inimigo ele olha para mim, para você todo dia e ele fala: você não pode, você não consegue, você não vai chegar lá. Eles não só limitam a nós como pessoas, mas eles limitam a grandiosidade de Deus. Só que eles esqueceram de ler o que está escrito lá em Lucas. Porque para Deus nada é
impossível. Então, como limitar a grandiosidade de um Deus que para Ele nada é impossível? Talvez, para mim, algumas coisas sejam complicadas de resolver. Mas mesmo assim, na minha possibilidade, eu ainda tento resolvê-las. E aquilo que é impossível, eu aprendo que eu coloco na mão daquele que sabe resolver. Só que eu entendo que o Deus que eu sirvo, ele não é limitado. Glória! Então não importa qual seja a situação que eu estou passando, se o meu Deus está comigo e Ele está no controle da situação, não há nada e nem ninguém que possa impedir o agir. Aleluia! E eles entendem. Leia aqui, Kate, 17. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos estátua de ouro que levantaste. Eles são simples e objetivos. Você pode fazer o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Você pode tocar em mim o quanto você quiser. Você pode dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou assim, que eu sou assado. Eu estou nem aí para o que você está falando. Jesus, olha aí. Eu estou preocupada com a minha fidelidade. Aleluia! E eles não se prostram. Eles não entram, vamos dizer, nesse conceito que Nabucodonosor está tentando tocar no psicológico deles, tipo, vou colocar medo, vou amedrontar, porque eu tenho certeza que na hora do medo eles vão fraquejar e eles não vão fazer. E os meninos estão olhando e estão dizendo, não, faz o que você quiser. Quer lançar, lança. Quer jogar, joga. Eu conheço o tamanho da grandeza do meu Deus. Aleluia! Eu sei o que Ele pode fazer, mas vamos parar para analisar. Venhamos e convenhamos. Eles sabiam que Deus poderia fazer alguma coisa. Mas pensando pela lógica de tudo, se fôssemos nós num contexto desse, acho que nós olharíamos e diríamos assim: alguma coisa vai acontecer. Deus vai fazer o quê? Apagar essa fornalha. Sei lá, vai aparecer água de cima, do chão, não sei, vai vir um vento, vai soprar dentro da fornalha e esse fogo vai acabar, alguma coisa nesse sentido. Só que Deus, Ele é tão detalhista naquilo que Ele faz, até na provisão de um milagre, que Ele entra dentro da fornalha e caminha junto. Aleluia! Porque vamos dizer que seria muito simples sair lá e apagar o fogo, fazer alguma coisa. Porque deixa eu te falar, se isso acontece, eles poderiam ter dito assim: colocaram fogo de qualquer jeito. Ah, vocês colocaram fogo errado. Ah, vocês fizeram alguma coisa errada e é por isso que o fogo não pegou. Vai lá e coloque de novo. Nabucodonosor, se isso acontecesse, ia olhar e ia dizer assim: ué, isso aí é poder de Deus? Essa coisinha apagadinha aí, assim, sabe? Foi, apagou e acabou e já era. É isso daí que o Deus de vocês consegue fazer? Só que eles se esquecem que quando Ele toca e pergunta: o seu Deus poderá te livrar das minhas mãos? Ele não está tocando nos meninos, Kate. Ele está tocando em Deus. E quando a gente toca em Deus, o negócio é diferente. Porque quando a gente toca na grandiosidade de Deus, a gente está colocando a mão em vespeiro. Porque diferente é eu olhar e eu falar assim: não gosto da Joyce. Aí é o meu particular com ela, eu e ela. Mas diferente é eu olhar para ela e falar assim: de Deus você não tem nada. Meu Deus. Aí o bicho pega. Aí estreitou. Porque enquanto você está falando de você para com ela uma coisa que o seu pessoal não bate com ela, é uma coisa. Agora você tocar naquilo que é santo, aí tem consequência. E a palavra diz que o Senhor, né, faz aquilo que tinha que fazer. Só que no 22, vem aqui, Kate. E
porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que carregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha lá. A palavra do Senhor fala aqui que aqueles que levaram só com as chamas morreram. Então você imagina o quanto aquele lugar estava quente. Se só quem foi na porta morreu, agora vamos lá. A palavra conta que ele pega os homens mais fortes, coloca sobre eles tudo aquilo que era de direito. Ó, o que é seu você leva, porque você vai ser queimado junto com eles. Então fala que foram as roupas, tudo que é deles vai tudo com você, porque você vai se queimar junto com eles. Só que a palavra fala que eles pegam os homens mais fortes. E eu fiquei me perguntando o porquê de pegar os homens mais fortes. Porque a palavra aqui embaixo fala que eles foram atados, ou seja, eles estavam amarrados. Então se eles estavam amarrados, não precisava de alguém tão forte para jogar eles lá dentro. Mas é porque até nisso o rei queria mostrar que ele era o tal. Eu vou chamar os mais fortes, eu vou fazer, eu vou acontecer. E conjecturando comigo, Kate, eu acredito que quando morrem os soldados que estavam lá na porta, só de entrar, eu acho que na cabecinha de Nabucodonosor ele falou assim: rapaz, se esse daqui na porta já aconteceu isso, os três quando entrar lá dentro frita. Porque é assim que acontece na nossa vida. As pessoas, o inferno, quando se levantam contra nós, eles falam assim: eu quero ver se agora ele aguenta. Meu Deus. Eu quero ver se agora ela aguenta. Porque fulano que estava junto não aguentou e caiu. Então eu duvido que ele e ela não vai cair agora também. E eles são lançados lá dentro. Só que quando chega aqui no 27, perdão, vamos ver aqui, 24, Kate, lê aqui. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: porventura não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu ele e disse: eis que vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Pega isso aqui. Eles foram jogados, atados. Nós acabamos de ler aqui que tinha 4 passeando dentro da fornalha, desatados, soltos. Aleluia. Ou seja, o socorro chega e ainda te solta. Aleluia. Porque eles não estavam presos somente dentro da fornalha, mas eles estavam amarrados. Eles estavam presos também diante daquele lugar. E ele olha e ele fala que veio um ser ali dentro diferente. Olha! Porque aonde Deus chega, ele é a diferença. Aleluia! Aonde ele chega, ele tem que brilhar mais do que quem já estava. Aleluia! E é tanto que ele diz que tem um 4º homem dentro da fornalha, e ele já não está preocupado com os 3 que estão lá dentro, ele está preocupado com o 4º. Olha aí, gente. Ele está preocupado com quem chegou depois. Porque na vista dele, ele não está acreditando naquilo que os olhos dele estão vendo naquele momento. Meu Deus. E na nossa vida não é diferente. Porque as pessoas olham pra gente num dia e nos enxergam de uma maneira. Mas quando nós chegamos, pastor, no outro, e que um brilho diferente toma conta de nós e do lugar, aquilo dali começa a chamar a atenção de uma maneira diferente. Meu Deus, olha aí. Ali começa-se uma história diferente. Por quê, gente? Porque ali foi dito que aquele que não se prostrasse seria lançado e seria morto. Porém agora tem 4 dentro da fornalha andando, passeando dentro do fogo, e ninguém está entendendo
que está acontecendo. Você coloca 3 e tem 4. É, Deus. É aquela coisa, hoje você está na prova, amanhã você está na bênção. Aleluia. E as pessoas ainda não entendem como é que um dia a gente está assim e no outro a gente está diferente. Aleluia! As pessoas querem achar motivos para num dia eu estar caído e no outro dia eu estar em pé. Mas elas se esquecem que no dia que eu estou caído, o quarto homem chega e resolve. E o mais interessante, Kate, é que agora, de perseguidos, eles estão sendo ali idolatrados por aquele povo. Porque agora o rei está olhando e ele está medroso. Agora os papéis inverteram, pastor. Os papéis inverteram. Porque aquele que lançou para matar, agora está vendo a glória de Deus se manifestando. Olha aí, Jesus. Aquele que outrora disse para ele mesmo que não ia sobrar nada deles, porque ganhamos e convenhamos, gente. 7 vezes a mais, eles iam virar churrasquinho. Não ia sobrar nada para contar a história, a não ser os ossinhos lá. Não ia sobrar nada. Isso se não pegasse fogo junto. Não ia sobrar nada. Só que agora, o medo inverteu de posição. Olha aí, meu Deus. Agora, a autoridade mudou também. Porque na Babilônia quem comandava eram os deuses. E agora o Deus de Israel chegou para colocar Aleluia! Agora o Deus de Israel chegou para dizer quem é que manda no ambiente. Meu Deus. E agora, quem lá atrás estava sendo humilhado, dizendo, será que o teu Deus pode fazer alguma coisa? Está olhando de lá de dentro e está dizendo, eita, o rei está desesperado. Porque é assim, quando a pessoa está por cima da gente em alguma situação, ela se acha. Mas aí, quando o Deus de Israel desce e mostra que o negócio é diferente, aí o medo começa a bater. Aleluia! E lê aqui, Kate, o 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Olha que coisa engraçada. O rei vai na porta. Ele estava tão curioso para saber o que estava acontecendo que ele não ficou nem com medo de morrer. Ele estava tão desesperado com aquilo que ele estava vendo que ele mesmo vai na porta. Ele não pede para ninguém. Ele não falou assim para os outros soldados que sobraram, ó, vai lá, chama, grita, vê o... Não, ele vai pessoalmente. Porque nem ele está acreditando naquilo que os olhos dele estão mostrando. Ele não está acreditando naquilo que ele está vendo. E ele chama, olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, ó, para fora. E o engraçado é que só saem os 3. Cadê o quarto? Porque Deus já tinha apresentado tudo o que tinha para apresentar. Aleluia! E com Deus é assim. Ele vem, ele apresenta aquilo que ele tem para apresentar. E depois ele deixa a gente para falar aquilo que nós vivenciamos. Glória a Deus. Como diz o Will, o melhor milagre é aquele que é vivido. E ali eles vivem o milagre dentro daquele lugar. Aleluia. Eles vivem aquilo que eles falaram lá em cima. O nosso Deus há de nos livrar. Glória. Eles colocam a fé em ação junto com a prática. Porque é fácil demais, pastor, a gente dizer que tem fé e dizer que a gente acredita. Eu quero ver você não se prostrar mediante ao problema. Porque dizer que serve a Deus é fácil. Mas quando o inferno olhar para você e dizer, vou te jogar lá dentro, você vai fazer o quê? Senhor. Você vai acreditar ou você vai correr? Porque ali, quando ele chama para tentar dar uma nova chance, ele está coagindo os meninos cara a cara. No intuito de olhar para eles e dizer assim, na minha cara, eles não vão ter coragem de falar não.
Porque eu sou o rei. Eu sou o dono do lugar. Se eu estou falando que eles vão fazer e pronto, e acabou. Porque tem gente que é assim. Quando tem um pouquinho mais de autoridade, acha que tudo que você falar vai acontecer. E quando eu digo de autoridade, eu digo de maligno. E existem pessoas assim também, malignas. Nem todo mundo que está dentro da casa é da casa. Nem todo mundo que senta na cadeira compactua da mesma fé que você. Nem todo mundo que está com você professa da mesma fé que você. Tem gente que finge. Tem gente que usa aquilo que Deus entregou numa forma de simplesmente matar aqueles que estão aqui. Meu Deus. Joio e o trigo, semelhantes, parecidíssimos. Só que o trigo amassado vira pão, joio amassado vira veneno. Meu Deus. E sabe quando a gente descobre? Quando é amassado. E o rei aqui, ele está tentando coagir de todo jeito, ele não consegue, ele faz tudo aquilo que ele tem para fazer e ele tem como resposta que o Deus ainda livra. Glória. Que o Deus daqueles jovens não estava ali para brincadeira. Ele é dono do céu, do inferno, do fogo. Aleluia! Se fosse a maneira que Nabucodonosor iria usar contra eles, ele iria se aparecer. Só que um ser que é grandioso demais, ele também tem que ser grandioso demais na hora de aparecer. Eu imagino a cena. Aquele quarto homem dentro da fornalha. Você olhando de fora e você dizendo, meu Deus, que coisa sobrenatural é essa? O que realmente está acontecendo ali que eu não estou entendendo? Só quem chegou na porta ali, na pontinha, já morreu. E quem está lá dentro está... Lê aqui, gente, o 27. E reuniram-se os satrapas, os prefeitos, os presidentes e os capitães de lei, para verem a estes homens como o fogo não tinha poder algum sobre os teus corpos. Nenhum só fio de cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Agora. No início, todo esse povo estava junto para idolatrar o rei. Todos os importantes da época estavam lá para se prostrar diante do rei. Só que agora caiu, os papéis se inverteram. O povo que estava lá para idolatrar o rei agora estava indo lá para ver o que o Deus de Israel tinha feito. Aleluia! Agora mudou. Glória a Deus. Virou a chave. Ué, aqueles que foram chamados de todos os lugares, os mais importantes, os maiorais da época, agora estavam lá para ver o que Deus havia acabado de fazer. Aleluia! Você está entendendo que aqueles que no começo desse texto, eles estavam lá para adorar um rei e para condenar junto com ele aquele que não o fizesse, e agora eles estão lá para ver a grandiosidade de Deus. Aleluia, olha aí. E eu tenho algo para dizer para você. Aleluia. Aqueles que te denunciaram lá atrás, Meu Deus. que olharam e disseram que você não era nada, que você não era ninguém, e disseram que o teu Deus não pode fazer nada, são os mesmos que vão estar lá na hora que Deus Aleluia! E não basta só ver, não. Tem mais. Lê aqui o 28, Cris. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Pera. Lá atrás ele disse que Deus não era nada para poder fazer nada. Mas aqui ele já está olhando e está dizendo: Bendito seja Aleluia! o Deus de vocês três. Glória a Deus. Nós estamos falando do mesmo tempo, nós estamos falando do mesmo texto,
só os versículos mais à frente. Ou seja, a opinião mudou rápido. A quem estava dizendo que Deus não tinha poder nenhum, agora está olhando e está dizendo: bendito seja. Aleluia! Que enviou o seu anjo e os livrou seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Ele agora está reconhecendo não somente a grandiosidade de Deus, mas agora ele está exaltando aos três, dizendo sobre a confiança e a fidelidade deles. Glória a Deus. O inimigo, que outrora estava tentando matar, agora ele está sendo obrigado a olhar e dizer que o Deus que aqueles meninos servem é maior do que até ele mesmo. Aleluia! E é isso que vai acontecer sobre a mim e sobre a tua vida. Eu creio. Eles vão ter que ver a grandiosidade de Deus sobre nós. Aleluia! E todo aquele que olhou e disse que nada aconteceria e que nada seria como tem que ser, vai ter que olhar, vai ter que ver e ainda vai ter que contemplar. Aleluia. Vamos continuar aqui, Kate. Por mim, pois é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas seja feita um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Pera, gente. Vamos entender isso aqui. No início, é feito um decreto que todo aquele que não se prostrar será lançado. É a favor de Nabucodonosor. Só que agora os papéis se inverteram. Meu Deus. É feito um novo decreto, mas esse decreto agora é favorecendo aos 4 jovens que estavam na Babilônia. Aleluia. Você está entendendo que uma atitude certa que você toma pode mudar todo o decreto? Aleluia! Você está entendendo que a sua fidelidade com Deus, ela te traz benefícios? Agora não é Nabucodonosor e os seus deuses que estão sendo ali adorados. Agora é o Deus de Israel que está sendo adorado. Aleluia! Por uma nação idólatra, por uma nação que não acredita na sua grandiosidade. Agora os papéis se inverteram, por quê? Por conta de uma atitude. Eu creio, Deus. E lá em cima a gente leu que quando ele sai de lá de dentro, as suas capas não estavam queimadas. Não havia vestígios de que o fogo tivesse tocado sobre eles. E lembra que eu falei para vocês que Deus é detalhista? Deus não só permitiu que eles não fossem queimados e nenhum de seus pertences, mas Deus não permitiu que nem cheiro de fumaça estivesse sobre eles. Porque o cuidado de Deus, ele é assim. Quando ele chega, ele não permite que nem o cheiro daquilo que tentou te prejudicar se alastre sobre você. Aleluia! Você está entendendo? Aleluia. A grandiosidade. Você está entendendo que a sua fidelidade com Deus traz benefícios muito maiores do que o que você imagina? Porque talvez para aqueles jovens a fidelidade só serviria para que eles morressem a favor do nome de Deus. Olha, ele pode até não me livrar, mas se ele não me livrar, eu tenho o meu lugar garantido, eu tenho o meu lugar reservado. Estou sendo fiel até o fim, então eu tenho certeza que ele também não nos abandonará e levará a nós a um lugar que tem que ser levado. Porque muitas das vezes a gente pensa assim: se tudo der errado, pelo menos para a glória um dia eu vou. Só que aqui Deus está mostrando para nós que a nossa fidelidade, ela gera milagres inesperados. Aleluia. Como assim, pastora, milagres inesperados? Porque não foi só a salvação deles três, mas foi o nome de Deus sendo
glorificando o Aleluia! 3 jovens que estavam sendo escorraçados, tratados como se não fosse nada e como se não fosse ninguém. Agora são 3 jovens que têm Deus como prioridade naquele lugar. Aleluia! A nossa vida, ela serve para isso. Você é a Bíblia que o mundo lê. As pessoas têm que olhar para você e ver o tamanho da grandiosidade de Deus. As pessoas têm que olhar para você e dizer: olha, eu nem gostava desse negócio. Eu não suportava crente, eu não gostava desse negócio de igreja, eu não acreditava em Deus. Mas a partir do momento que eu olhei para você e eu vi o que Ele fez na sua vida, agora eu quero ir lá e eu quero conhecer. Lê aqui, Kate. O 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Opa! Como assim? Tentou matar e agora está fazendo prosperar? Aleluia! A conta não bate, como diz a Joyce. A conta não fecha. Meu Deus, olha aí. O cara há um dia não, algumas horas atrás está tentando me matar. E agora ele está ao meu favor. Meu Deus! E se não bastasse estar ao meu favor, ainda está me fazendo prosperar. Aleluia! Como assim? É assim que tem que ser. Porque até aquele que tenta te atrapalhar, ele ajuda. Meu Deus! Até aquele que se levanta contra a sua vida, ele não entende que ele está fazendo isso para você crescer mais. Aleluia! Aquele que fala mal de você, aquele que aponta, diz que você não é nada, diz que você não é ninguém, que você é um besta de estar de domingo a domingo na igreja, que não sabe por que você está servindo a Deus, ele não está nem entendendo que ele está contribuindo, Joyce, para o seu crescimento. Porque aqui a gente está falando de 3 jovens que estavam sendo perseguidos e foram jogados à morte, mas no final do versículo a gente está lendo que eles prosperaram no lugar aonde eles foram colocados para morrer. Aleluia! E às vezes você está passando por alguma situação que você olha e você fala: esse lugar aqui é para mim morrer. E Deus está olhando para você e está dizendo: não, não é para você morrer, é nesse lugar que eu vou te exaltar. Aí você está olhando para alguém que olhou para você, disse uma palavra contrária, disse que você não era nada, que você não era ninguém, e você está dizendo: realmente eu não devo ser nada, eu não devo ser ninguém. E Deus está olhando para você e está dizendo: calma, tudo que Ele está falando para você eu estou usando para te levantar. Aleluia! E esses 3 jovens, eles nos ensinam que a fidelidade, ela deve permanecer. Sabe o que é mais interessante? Que aqueles que estavam lá atrás acusando, o povinho miserável que fica só esperando acontecer alguma coisa para sair lançando, agora vai ser obrigado a levar a notícia ao contrário. Porque disseram assim: ó, rei, se prostraram não, viu? Ó, não tô aqui para fazer fofoca não, Deus me livre, né? Mas olha, não fizeram não, eu acho que você deveria fazer aquilo que, né? Mas eu não tô aqui para fazer fofoca. Então assim, eu acho que o Senhor deveria fazer alguma coisa. São os mesmos que agora vão ter que ir e gritar: o Deus que domina agora. Aleluia! Aleluia! Porque agora o decreto muda. Agora o decreto é ao contrário. Agora quem blasfemar contra o Deus deles é que vai ter que pagar as consequências. Aleluia! O jogo virou. No começo eu estou sendo condenado, eu estou sendo pisado, estou sendo humilhado, estou sendo maltratado. Só que agora tudo aquilo que foi usado contra mim está sendo usado para me levantar, para me colocar num cargo maior e elevado. E quando eu digo num cargo maior e elevado, eu vou dizer que aonde você passar agora você vai ter que ser respeitado. Como assim, pastora? A partir de agora você vai ter que ser respeitado. Porque o diabo olhou e falou: não vai conseguir, não é, não tem, não vai, quero ver prosperar aqui, vai morrer, vai voltar aqui, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Só que aí vai ter que olhar depois e vai ter que dizer: como cresceu? Aleluia! O que aconteceu? Ué, mas até ontem não era nada, não era ninguém, estava na
jeito, mas eles não entendem a fidelidade que vocês têm com Deus, que vocês servem. Aleluia. E eu aprendi nessa palavra que a fidelidade ela é muito maior. Glória a Deus. Porque não adianta você conhecer tudo aquilo, obrigado. Não adianta você conhecer tudo aquilo que você diz que conhece e você não ser fiel. Aleluia. E quando eu falo de fidelidade, é quando a gente não se prostra para aquilo que é errado. Jesus. Eu não estou falando de errar. Eu não estou falando de certos tipos de situações. Eu estou falando de você querer negar a Deus quando você está em alguns lugares. De você querer negar a sua essência. Eu cheguei num determinado, eu tenho que me adaptar ao lugar. Não, está errado. Você não pode mudar aquilo que você é para se encaixar no mundo de ninguém. Aleluia. Porque você foi moldado para se encaixar nos parâmetros de Cristo. De nada adianta isso daqui. Eu conhecer o sacrifício da cruz. Eu vim aqui todo mês, eu tomar minha ceia, fazer tudo que tem para fazer. Mas quando alguém apontar o dedo na minha cara e falar assim, quem é o Deus que você serve? Ah, não sei, depende. Depende do dia, depende do ambiente, depende de onde eu estou. E é isso que o Senhor está ensinando para nós nessa noite. Meu Deus. Seja fiel comigo em qualquer lugar que você estiver. Aleluia. Ah, pastora, mas é porque é onde eu trabalho, se eu falar que eu sou crente, eu vou ser mandada embora. Glória a Deus por isso. Porque se você está num lugar onde você não pode ser aquilo que Deus colocou sobre você, eu sinto muito, você está no lugar errado. Ah, pastora, mas é o mantimento da minha casa. Eu nunca vi o justo mendigar o pão e eu duvido que ele não abre uma porta melhor. Todo lugar onde você tem que minimizar aquilo que você é em Deus não serve para você. Pode ser o emprego, pode ser a casa do parente, pode ser a casa da mãe, pode ser a casa do pai, pode ser o lugar que for. O lugar onde você chegar, que você precisar esconder quem você é, qual é a raiz que você serve e quem é o dono da sua vida, o lugar estará errado. Meu Deus. Só aconselho você a ficar se você tiver certeza da sua fidelidade com Deus. Para quando alguém olhar para você e falar assim, quem é você? Quem você serve? Você bater no peito e dizer, eu sirvo a Deus. Aleluia. E não importa o que digam, o que falam ou o que façam, eu sirvo a Deus. Aleluia. Porque não adianta nada nós chegarmos aqui terça, quinta e domingo, adorarmos, acreditarmos, mas quando alguém vir de frente conosco, nós mudarmos de opinião. Quando o inferno bater na sua porta, ou quando a afronta ou qualquer pessoa bater sobre a sua vida e disser quem você é, seja claro na resposta. Não tenha medo das retaliações. Melhor morrer defendendo a bandeira de Cristo do que continuar vivo defendendo as coisas do mundo. Melhor ser crucificado por servir a Deus do que ser idolatrado por esse mundo medíocre. Do que ser idolatrado por pessoas medíocres. O melhor é ser morto por amor à vida dele. Aleluia. E a sua palavra. Que nessa noite você entenda que você pode fazer o que você quiser, mas se você não for fiel, o seu trabalho todo é perdido. Amém? Até aqui o Senhor me deu e as palmas do louvor ao Senhor. Amém?